Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, eu tô de novo na área para gente iniciar a semana com mais um boletim. Portanto, chega mais, fica à vontade, já deixa logo a sua curtida aí embaixo desse vídeo, compartilhe o conteúdo do amigo e faça esse trabalho aumentar o seu alcance no YouTube. Bom, a gente tem alguns assuntos aí, né, para abordar, notícias sobre a situação do Vasco no Brasileirão, que segue perigando na zona de rebaixamento, as possíveis novidades no time do Ramon Dias para o jogo contra o Fortaleza, possibilidades inclusive de caras novas, quem deve ficar com a vaga do Paulinho e também assuntos sobre a eleição do Vasco, que hoje apresentou novidades no cenário, hein? Bom, vamos dar o pontapé inicial falando do Vasco no Brasileirão. Os resultados da última rodada seguem repercutindo de forma negativa no Vasco, que hoje, segundo os matemáticos, aumentou ainda mais as suas chances de um novo rebaixamento. Calcula-se aí algo em torno de 48%. Para vocês verem, né, a importância de fazer o dever de casa. Mesmo com a derrota para o Santos, se o Vasco tivesse conquistado os 3 pontos contra o São Paulo, estaria fora do Z4 e a 2 pontos acima dessa zona maldita. E poderia subir ainda mais no jogo contra o Fortaleza. Foi uma verdadeira ducha de água fria para a torcida, né, que contava com aquela vitória, né, diante de um São Paulo qualificado, mas sem a mesma motivação. Agora, meus amigos, não adianta a gente chorar sobre leite derramado e por isso o Ramon Dias, a partir desta terça-feira, vai começar a arregaçar as mangas. Aliás, ontem surgiu inclusive uma notícia fake aí, dando conta de uma suposta mini-férias do Vasco, que teria dado folga aos seus jogadores até quinta-feira. A informação foi prontamente desmentida pelo Vasco, que situou o torcedor, que hoje, na segunda, os atletas entregues ao departamento médico, sim, estariam no clube se recondicionando, né? E amanhã, sim, o elenco principal começaria a treinar visando o próximo compromisso. Portanto, galera, muito cuidado aí nas notícias que vocês leem por aí. Aqui, pelo menos, você não vai encontrar esse tipo de informação. Mas como eu vinha falando, Ramon, amanhã, a partir de amanhã, dia 17, data que antecede a partida contra o Fortaleza, terá 8 dias para colocar o Vasco nos trinques, corrigindo os erros da equipe, encorpando mais o elenco, né? Mexendo com o emocional e fazendo aí suas mudanças táticas para que o time volte a apresentar então aquele rendimento que teve rodadas atrás, né? Quando conseguiu aí com muita luta e entrega deixar o Z4. Porém, durou pouco e uma nova realidade bateu na porta do Vasco. Nesse período, o Ramon vai fazer muitos testes na equipe, tanto de formação como de peças, e vai avaliar aí o que mais encaixa para o jogo contra o Fortaleza do Vojvoda, que está embalado, viu? Hoje está em 6º lugar com 42 pontos, de olho aí numa possível vaga para Libertadores, vem de uma virada em casa heróica contra o América Mineiro e também de uma vaga, né, para as finais da Sul-Americana. Enfim, todos os ingredientes aí de um time que não vai fazer turismo aqui no Rio, vem para competir e jogar a vera. Por isso, Ramon entende aí que esse período da data FIFA veio numa boa hora, né? Porque o time está precisando de uma nova direção, de uma nova guinada, uma nova engrenagem. Sobre o time em si, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: quem vai substituir o Paulinho Paula, que vem sendo aí o grande destaque desse time, ao lado do atacante Verratti? Olha, é uma dor de cabeça que o Ramon está tendo aí, e nomes não faltam para isso, porém cada caso pode exigir aí uma nova formação. Eu explico. Hoje o favorito a ocupar essa vaga é o Marlon Gomes, que inclusive vinha jogando na vaga do Payet, e ele pode ficar com a vaga do Paulinho e abrir aí então uma brecha para o francês, né, entrar no time desde o início, ou até mesmo a manutenção do Peck, né, ao lado do Rossi e do Verratti. Outra possibilidade é a escalação do Jair, né, e cabendo ao técnico optar entre o Marlon Gomes e o Payet como articulador do meio campo. Mas o Jair, o Vasco conseguiu esse efeito suspensivo aí para a partida do São Paulo. Não se sabe para a partida contra o Fortaleza se vai acontecer aí uma nova situação envolvendo o jogador. Lembrando que essa data FIFA era esperada para recuperar o Payet e por isso acredito que tem grandes chances do francês jogar desde o início essa partida. Sobre a lateral direita, mais uma dor de cabeça. O Mita não vem rendendo, o seu reserva, o Paulo Henrique, também não foi lá essas coisas na última partida, e a esperança do Ramon é a volta do Bambu, do departamento médico, né, para que possa aí retornar com ele para a posição de lateral. Ao que tudo indica, o Robson deve sim voltar a ficar à disposição, assim como outro nome para a posição que é o Gabriel Dias, jogador inclusive que está em fase final e o Ramon deve contar com ele. É mais um nome para ser testado como lateral direito
que é uma posição hoje carente no time. O restante do time deve ser o mesmo, com a possível volta do Rossi lá na frente, e apenas uma dúvida que surgiu de última hora, que é sobre o Medel, que está servindo na seleção chilena. O Chile tem um jogo dia 17 contra a Venezuela às 18 horas, né, lá fora, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Vasco joga no dia seguinte, às 21h30, contra o Fortaleza aqui em São Januário. Pelo lado do Vasco, há uma confiança de que o Medel estará nessa partida, até porque o chileno é fominha de bola, né, e sempre se colocou à disposição do Vasco. Mas é aquele lance, né? A gente bota como uma dúvida, pois tem um lance do cansaço, contusões, essas coisas de jogo. Mas o Ramon, a princípio, conta com o jogador que já desfalcou o Vasco contra o São Paulo. E você, tá animado para esse jogo contra o Fortaleza? Acha que dessa vez o Vasco se redime do empate passado e consegue aí os 3 pontos contra o Fortaleza do Vojvoda e o Pikachu? Bom, então comente e participe! Bom, antes da gente terminar, vamos falar rapidinho aí da eleição do Vasco prevista para a primeira quinzena de novembro. Quem pretende concorrer às eleições tem até essa próxima quarta-feira para fazer o registro das chapas. Depois os grupos políticos vão precisar aí apresentar aquela chapa completa, né, os componentes, e conseguir o apoio de um determinado número de conselheiros e membros da diretoria administrativa e da Assembleia Geral para seguir adiante. E hoje algumas chapas começaram a ser oficialmente registradas. A chapa Somamos protocolou sua participação nas eleições presidenciais, onde terá o advogado Levinciano como candidato, ele que já havia disputado as últimas eleições do clube, né? Além dele, a chapa Vasco da Gente, do candidato Marcelo Bosch, também protocolou a sua inscrição nas eleições. E hoje surgiu também um novo candidato. Trata-se do Fábio Nogueira, que já foi VP de Patrimônio do clube em 2021. Ele vai concorrer à presidência pelo grupo Nosso Vasco. Lembrando que o ex-jogador Pedrinho já teve também a sua chapa registrada pela Sempre Vasco no final de setembro. E há também o candidato Pedro Strozenberg, representando a identidade Vasco, e o aguardo, né, do protocolo da chapa do Júlio Brandt, que já anunciou aí que é um candidato à presidência do Vasco. E a maior novidade do dia de hoje foi a desistência do Euriquinho, né, filho do ex-presidente Eurico Miranda, né, das eleições do Vasco. Ele anunciou em suas redes sociais a retirada da sua candidatura com a explicação de seu propósito de uma união do Vasco. Veremos então qual candidato ele vai apoiar mais à frente. De qualquer forma, né, meus amigos, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, pois há possibilidade de novas desistências, como também de novas candidaturas. Bom, galera, por hoje é só colocando um ponto final aí nesse boletim. Como vocês puderam ver aí, muitas notícias do time, do ambiente político, e aqui assim, notícias diretas e com muita responsabilidade. E é por isso que eu peço novamente aí a sua curtida nesse vídeo, que prestigie o trabalho do amigo. Bom, tô indo nessa, né? Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e até a próxima.